Olá, alunos! Chegamos ao final da nossa disciplina e vamos fazer um apanhado geral de todas as nossas unidades, a começar pelo conceito e objeto de estudo, da sociologia, sendo que esta é uma ciência que envolve um conjunto de conhecimentos sistemáticos organizados sobre a sociedade. Então, etimologicamente, a sociologia significa estudo da sociedade, e seu objeto de estudo são as interações humanas, onde o homem convive com seus semelhantes, ou seja, não envolve ações individuais, mas ações sociais, interativas. A sociologia ela pode ser entendida como uma das manifestações do pensamento moderno, e por isso ela é tão importante para quem está fazendo licenciatura, O surgimento da sociologia, a partir da Revolução Científica iniciada por Isaac Newton, 1642 a 1652, a Lei da Gravitação Universal, que abriu caminho para o estudo racional do universo, com o surgimento também da burguesia comercial no final do século XVII, que sustenta ativo comércio entre os países europeus, e os dois principais fatores históricos, que é a Revolução Industrial lá do século XVIII, da transição do trabalho artesanal para o trabalho assalariado, e a Revolução Francesa em 1689, que preconizava liberdade, igualdade e fraternidade, consolida-se com a sociedade capitalista. E partindo disso temos alguns paradigmas sociológicos, temos aí a figura de duas pessoas importantíssimas para o estudo da sociologia, Augusto Comte, que foi o criador da sociologia, que entendia a sociedade para poder reorganizá-la, e Émile Durkheim, que apresenta o objeto da sociologia, que são os fatos sociais, que são justamente os costumes, as tradições e as regras de convivência. Defendia o método científico como forma de desenvolvimento do conhecimento. Além deles, temos o Karl Marx e Max Weber. Então, Karl Marx via a sociedade capitalista sob uma ótica pessimista, por ser socialista. Então, interpretava a vida social conforme a dinâmica da luta de classe. E Max Weber não via nenhum atrativo no socialismo. Então, era contra as ideias de Marx, e buscava conhecer um fenômeno social que seria extrair o conteúdo simbólico da ação ou ações que o configurem. Por isso, também discorda das ideias de Marx. E o que é trabalho? Chegamos aqui à nossa segunda unidade, que versava sobre trabalho. Então, o trabalho é um processo entre a natureza e o homem. É um processo que se realiza, regula e controla mediante sua própria ação, seu intercâmbio com a natureza. Então, os homens produzem através do trabalho e, através do trabalho, também se relacionam com a natureza e com os outros homens. Segundo Severino, 1994, página 48, afirma que o âmbito da prática produtiva dos homens é o trabalho. Então, através dessa prática produtiva, os homens passam a produzir os bens materiais que precisam, além dos meios de produção desses bens. E aí nós chegamos à evolução do trabalho, as várias concepções, dentro da sociedade greco-romana. Daí nós vimos que essa sociedade greco-romana se dá a partir do labor, da poesis e da praxis. A sociedade medieval, que era baseada na economia de subsistência, disciplina do corpo e purificação da mente, e o processo de trabalho, que é através das formas sociais do escravismo, feudalismo e capitalismo. E mais uma vez, reforçar a relação entre o trabalho e a educação. Então, um bom trabalho docente precisa de qualificação. Então, o professor deve ter conhecimentos científicos necessários para o ensino do conteúdo,
A formação pedagógica, então deve possuir domínio técnico para desenvolver suas competências em sala de aula, e a formação ética e política, que conscientizar seu aluno que deve se basear nos princípios morais, éticos e políticos. Isso quem diz Aranha, 1996. Estado. O que é Estado? Estado é a maior organização política que a humanidade já conheceu. O seu poder de dominação se exerce sobre um território e um conjunto demográfico. E daí, tem as teorias que vão nortear esse Estado, e aí nós temos a teoria liberal e a teoria marxista. E aí partimos para a educação, que foi a nossa última unidade. Então, a educação origina-se do verbo latino educare, que significa alimentar, criar. É uma manifestação da cultura e depende do contexto histórico e social em que está inserida. Seus fins variam com as épocas e as sociedades, e pode se processar tanto de forma sistemática como de forma assistemática, como nós vimos, sistemática, educação escolar, e a sistemática é fora da escola, que a educação ela perpassa esses dois olhares, fora e dentro da escola, individual e social. A função social da educação, 3 eixos que compreendem a educação. Primeiro, a educação ela é considerada responsável pelo direcionamento da sociedade, a salvação da vida social. 2. A educação é entendida como reprodutora da sociedade. 3. A educação não é salvadora, nem reprodutora da sociedade, mas compreendida como um meio para o entendimento e para a vida em sociedade. Então, são 3 eixos que reforçam aquela ideia que nós falávamos, que Lucchesi apresentou sobre as tendências filosóficas da educação. E o que é educação dentro e fora da escola? Segundo Brandão, 1991, página 7, ele afirma que ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja ou na escola. De um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da nossa vida com ela. Para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Então, a educação ela perpassa todos esses caminhos, fora e dentro da escola. Educação e mudança social. Falávamos sobre controle social, que ele tem um seu aspecto positivo e negativo, e muitos desse controle social favorece para a mudança social. Então, a educação, enquanto promotora de mudança, é essencial para que tenhamos a compreensão do processo histórico das sociedades em geral. E como é que se dá essa educação escolar? Então, ela deve ser um lugar de descobertas, onde o aluno ele vai encontrar, vai descobrir o novo e ressignificar o que já sabe. Deve estimular na busca por novas maneiras de compreensão da realidade. Então, ele passa a ter um olhar diferenciado a partir da educação escolar, da realidade em que ele está inserido. Então, ele passa a ter determinados posicionamentos, deve orientar o aluno para a continuação dos estudos. Então, aquele o nível básico é só o início, então a gente tem que deixar isso muito claro para o nosso aluno, que a educação ela continua, ela não para, e deve desenvolver uma atitude crítica frente ao mundo no qual está inserido. Então, ele vai ter uma nova visão da realidade, e com isso ele vai ter um posicionamento crítico. Qual é o olhar dele, a partir do mundo em que ele está inserido, e agir criticamente. Então, nós utilizamos essas referências para a aula de encerramento. Então, nós esperamos que você tenha
que vocês tenham alcançado os objetivos da nossa proposta de trabalho, ampliando seus conhecimentos e percebendo com maior clareza as múltiplas relações que se estabelecem entre os homens nas diferentes formas de organização social ao longo da história da humanidade. Agradecemos a sua participação e o parabenizamos pelo seu empenho nos estudos. Finalizamos aqui com uma frase de Nelson Mandela. Então, a educação é a ferramenta mais poderosa que podemos usar para o mundo. Então, usem e abusem da educação. A educação está aqui, está sendo oferecida a vocês. Então, com ela, você pode mudar o mundo. Então, mais uma vez, foi um prazer enorme estar com vocês em mais uma disciplina. Então, eu desejo muito sucesso e que nós possamos nos ver em breve. Um grande abraço a todos.